que você fala para alguém que acabou de perder um ente querido? Para responder a essa e outras questões, eu vou conversar agora com a psicóloga Gisela Monteiro, doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Santa Cecília. Gisela, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao Marco Zero. Obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui e poder falar com vocês sobre esse assunto que é bastante difícil. Gisela, é possível perder uma pessoa querida e ainda assim não sofrer? Olha, Marco, eu acho difícil, né? Se essa pessoa é querida, ela tinha uma relação com a gente, né? Vamos dizer, quando eu perco alguém querido, para mim, significa que é um vínculo, uma relação, um afeto construído ao longo de um tempo, né? No qual essas pessoas estiveram juntas. Então, o sofrimento faz parte. A dificuldade em expressar esse sentimento, às vezes dá a impressão que a pessoa não está sofrendo, mas a forma de sofrer pode ser variada, mas acho que a perda de alguém querido, amado, sempre inclui um sofrimento, sim. Gisela, e existem fases do luto? Então, eu prefiro, como um psicólogo que chama William Worden, não falar de fases, né? As fases pressupõem que uma está em sequência da outra, e aí, às vezes, ela se sobrepõe. Então, esse autor, eu gosto da perspectiva dele, que fala das tarefas do luto. Então, a primeira tarefa seria aceitar a realidade, lidar, né? Enfrentar a realidade da perda, da morte. Por que eu falo isso? Porque às vezes, claro, a morte, se é de alguém que vem adoecendo e piorando, ela é de certa forma esperada. As mortes violentas, as mortes abruptas, as mortes inesperadas, elas são mais difíceis, né? Em eventos catastróficos, esse tipo de coisa. Então, a primeira tarefa é enfrentar essa realidade e aceitar a realidade da perda de alguém, né? A segunda é a possibilidade de expressar os sentimentos relativos a essa perda, que podem ser de revolta, de raiva, de dor, de indignação. Então, assim, o sofrimento, e é claro, uma enorme tristeza que é sempre esperado junto com isso. Então, uma outra tarefa seria a de da possibilidade da pessoa se colocar e dizer como ela está, o que ela está sentindo, né? A gente fala que o luto ele gasta, ele usa uma enorme quantidade de energia psíquica, ou seja, quando a gente está vivendo uma situação de luto, a gente não tem concentração para nada, assim, a gente não come direito, não dorme direito e não consegue se concentrar para realizar, às vezes, as tarefas cotidianas mais simples, que dirá trabalhar, estudar. Então, é um gasto, né, e um tempo, uma disponibilidade que o luto consome da gente, né? Então, poder expressar as dores e os sentimentos que a pessoa está vivendo é muito importante. A terceira tarefa é uma tarefa de tentar se adaptar à nova realidade sem a pessoa que foi perdida. Quanto mais próxima, quanto mais, por exemplo, alguém que mora na sua casa, que pode ser uma pessoa, pode ser um pet, um animal, um gato, um cachorro, né? A perda de alguém ou de algum bichinho com quem a gente convive e que está na casa da gente é também mais difícil, né? Porque tem o cheiro, tem os barulhos, tem a presença que não estão mais ali, mas que ficam ecoando, né, na memória. Então, adaptar, refazer a vida sem esta pessoa é uma terceira tarefa. E a quarta tarefa seria um reajuste, né? Um lugar desta pessoa na memória que a gente tem dela, né? O que ela deixa para a gente a partir das conexões que a gente fez. Então, a gente fala das tarefas porque elas podem se sobrepor. Então, ao mesmo tempo que você está enfrentando a realidade da perda, você poder expressar os sentimentos. E esses sentimentos,
às vezes, pela dor intensa, eles não são possíveis de ser colocados de cara. Então, por isso que a gente fala, e o processo de adaptação também, às vezes, já vai se iniciando. Então, são tarefas que funcionam concomitantemente, mas que a possibilidade de cumpri-las, vamos dizer, entre aspas, seria este trabalho do luto. Gisela, qual que é o pior momento do luto? No momento imediato, que a pessoa perde o ente querido, ou algum tempo depois de que a ficha já está caindo? Teoricamente, é um impacto da perda, mas, por exemplo, depende do tipo de morte. Né? Se é aquele tipo que eu citei, de alguém que está numa doença terminal com muita idade, né? Esse processo vai sendo feito já quando a doença é detectada e quando há essa expectativa de um fim mais próximo. Então, o momento da perda, às vezes, não é, de fato, o pior, mas a adaptação da vida sem essa pessoa. Para quando mortes de pessoas mais jovens, de filhos, né, tenham uma certa ordem natural, que seria a perda, a morte dos mais velhos, né, e não que é a morte natural, que a gente chama de morte invertida, é quando os filhos morrem antes que os pais. E aí, essas mortes de jovens ou de filhos, o momento, e se é uma morte por acidente abrupta, inesperada, este momento é, de fato, bem difícil. Então, é difícil dizer, afirmar qual o momento para todo mundo. Depende desse conjunto de circunstâncias aí, né? A tristeza é normal para quem perde uma pessoa querida, mas quais são os sinais de que essa pessoa enlutada está realmente precisando de ajuda? A tristeza é óbvio, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, fulana está tão triste, perdeu o marido, ou sei lá, alguém há tanto tempo e tal. Então, veja, o que a gente fala de elaboração, que é uma palavra que muita gente usa, né? Vamos elaborar o luto. O que é elaborar? É transformar. É transformar a dor em outros sentimentos que tornam a perda suportável e com certo, vamos dizer assim, uma certa maturidade, né, desta relação que fica. Então, as pessoas, quando choram, quando estão mal, quando estão tristes, falam, a pessoa está deprimida. Não, a depressão é um estado psicopatológico, é um transtorno diagnosticado a partir de outras circunstâncias. A circunstância de luto, ela é natural, a tristeza, a dor, a apatia, a falta de vontade, a dificuldade de realização de tarefas diárias é natural. A gente pode, assim, então, primeiro, eu acho que quem perde, a perda de filho, eu não sei se dá para a gente dizer que todas essas tarefas podem ser cumpridas. Eu acho que os pais que perdem filhos, principalmente mais jovens, ficam enlutados por toda a vida, sabe? Eu acho que a pessoa fica com um jeito diferente e muito diferente. Não sei se é uma perda que pode ser trabalhada com o tempo. Pode ser trabalhada, mas acho que fica como é que eu vou dizer, uma dor ali perene, né? Em outros casos, quando a gente pode achar que essa pessoa precisaria aí de um acompanhamento, porque tem um texto clássico do Freud que chama Luto e Melancolia. Ele considera a melancolia esta falta de trabalho suficiente para a pessoa retomar a vida dela. Então, quando a pessoa não consegue, qual seria o prazo? 1 ano e meio, 2, 2,5, né? Depende de uma série de questões. Mas certamente, né, se isso já aconteceu, né, há 4, 5 anos, a pessoa não consegue se recompor socialmente, no trabalho, nos estudos, e se sente, tem uma desvalia, né, uma autocondenação, uma mágoa, um ressentimento que ficam ali ainda muito presentes, e uma dor, uma tristeza enorme, eu penso que a partir de 2 anos, 2 anos e meio, isso pode ser e deve ser encaminhado para um tratamento, para uma psicoterapia, para uma medicação. Quer dizer, um profissional de saúde mental, deve ser procurado para que essa pessoa possa ter algum tipo de ajuda para o enfrentamento e a transformação dessa vivência tão sofrida.
O que se fala para uma pessoa, para alguém que acabou de perder um ente querido? Olha, Marco, eu penso que assim, não há o que falar que tire a dor, que atenue. Eu acho que a cerimônia, né, o velar e fazer o funeral, essas cerimônias, elas são importantes para o acolhimento, né, para o abraço, para que a pessoa se sinta protegida naquele núcleo social, familiar. Sinto muito, lamento a sua perda, que são as coisas que a gente fala naturalmente. Eu estou por aqui. Tem um livro importante que fala sobre, eu não vou lembrar, acho que era vice, ela trabalhava no Facebook, Sheryl alguma coisa, o nome dela. Ela trabalhava no Facebook e ela perdeu o marido numa situação de viagem abruptamente. E aí é o Adam Grant e ela, que é Sheryl alguma coisa. E aí ela fala que uma coisa importante, às vezes a gente fala assim, qualquer coisa me chama. E ela sugeria que ao invés de você dizer qualquer coisa me chama, se precisar, estou por aqui, que ao longo do tempo, né, as pessoas em volta façam propostas de ajuda concretas, do tipo, olha, essa semana eu estou livre para o almoço, vamos almoçar na quarta-feira? Ou você quer bater um papo na quinta-noite? Coisas mais concretas, oferecimentos. Olha, eu vou te propor uma coisa, você fica à vontade. Se você quiser bater um papo, conversar, tomar um café, me avisa que essa semana à tarde eu estou livre. Entende? Uma coisa mais concreta de possibilidade de proximidade. Eu acho que nessa hora, demonstrar afeto, carinho, abraçar, deixar chorar, possibilitar que a pessoa extravase o que ela está sentindo, porque a dor às vezes é muito, muito imensa, né? Gisela, por outro lado, o que não se deve falar para uma pessoa que acabou de perder alguém? Por exemplo, o que não se pode falar durante um velório? É curioso, né? Porque às vezes a gente está em velórios e vê rodinhas das pessoas contando piada e tal. Eu acho que as pessoas não fazem isso por mal, mas é um jeito de negar, né, aquela intensidade naquele momento. Então, na presença dos enlotados ali, acho que falar alto, ficar fazendo piada ou desmerecer a dor, né? Mas todo mundo sabia, a pessoa já estava com não sei quantos anos, a morte era esperada, mas perder, por exemplo, pai e mãe, por mais que sejam idosos, tem sempre uma dor ali. Então, acho que um respeito àquela situação. Eu dou uma seguinte sugestão: se você souber o que falar ou o que não falar, não fala nada. Não fala nada. Dá um abraço e fica ali por perto. Se você não fala nada, você não corre o risco de falar algo inadequado, né? Tá certo. Gisela Monteiro, eu agradeço muito a sua participação aqui no Marco Zero, o seu ponto de partida para grandes reflexões. Eu convido você que nos acompanha a tocar no sininho, se inscrever, para ser informado toda vez que houver uma nova publicação. Gisela, obrigado e até a próxima. Obrigada, Marcos. Agradeço e muito sucesso para você, viu? Obrigado a todos e acompanhem aqui a transmissão no canal Marco Zero. Até a próxima e acompanhem os nossos conteúdos.